Fala, gente boa! Bom, como não poderia deixar de ser, né? Eu iniciarei mais um vídeo mostrando uma foto lá das antigas, né? Infelizmente, eu não tenho a data em que essa foto foi batida, tá? O que vocês verão agora, tá? É um registro, né? Uma imagem da antiga igreja matriz, da antiga Catedral de Joinville, tá? Ela foi oficialmente inaugurada em 1867, né? E ela veio, infelizmente, né, a ser demolida em 1963, tá? Bom, ainda em relação ao Francisco Gomes de Oliveira, sobre o qual eu expliquei no vídeo anterior, tá? Ele nasceu, tá? Em 1846 em Paraty. Para quem não sabe, Paraty, né? Paraty com Y ao final, tá? É a atual Araquari, tá? E um fato até bem curioso, né, em relação a isso, tá? É que oficialmente Araquari ela acabou sendo fundada por dois portugueses, né? Isso em 1848. Então ela é apenas um pouquinho mais velha do que Joinville, tá? Então, repetindo, ele nasceu em 1846. Então o nosso popular Chico da Rua, né, o Francisco Gomes de Oliveira, era mais velho até do que o próprio lugar em que ele nasceu, tá? Paraty, né, atual Araquari, que na época, em 1846, era um povoado, né, pertencente a São Francisco, tá? A Araquari ela só veio a ser desmembrada, ela só veio a ser emancipada de São Francisco em 1877, tá? Bom, voltando ao nosso amigo, o popular Chico da Rua, tá? Ele morava na esquina entre o que hoje é a Avenida Procópio Gomes de Oliveira e a Rua Ministro Calógenes, tá? Inclusive a próxima imagem que vocês verão, né, que eu mostrarei a vocês, tá? É uma foto da década de 20, tá? Que foi batida nos anos 20, tá? Do que hoje é a Avenida Procópio Gomes de Oliveira, né? Obviamente totalmente diferente do que ela é hoje, tá? Repetindo, o que vocês estão vendo é uma foto dos anos 20, né? Então lá se vão 100 anos, né? Desde que essa foto foi batida, tá? Bom, voltando, né, como eu acabei de dizer, ele morava na esquina do que hoje é Procópio Gomes de Oliveira com a Ministro Calógenes, né, e ele veio a falecer aos 75 anos de idade em 1921, tá? O popular Chico da Rua, né, o Francisco Gomes de Oliveira, ele era descrito como um homem austero, né, como era mais do que comum naquela época, né? E, além de ser um homem bastante austero, ele era descrito como uma pessoa com hábitos extremamente simples, né? Teve uma vida extremamente simples, né? Sem nenhum luxo, sem nenhuma ostentação, né? O Francisco Gomes de Oliveira, tá? Ele, ainda um fato bem curioso, né, que eu já estava me esquecendo, né, que eu já estava deixando de lado, tá? Eu tinha dito no vídeo anterior, né, que o primeiro mandato dele como vereador foi entre 1887 e 1889. Pois bem, havia uma lei de 1881, que era a lei Saraiva, né? Essa lei Saraiva, ela regulamentava, ela disciplinava as eleições que aconteciam no Brasil, tá? Pelo artigo número 22 da lei Saraiva, tá? Esse artigo 22 da lei Saraiva, ele determinava que em caso de falecimento, de mudança de endereço ou de renúncia por parte do vereador, ocorreria uma nova eleição. Bom, em 1889, o nosso amigo, o popular Chico da Rua, ele acabou sendo nomeado coletor de receitas provinciais. Mal e porcamente comparando esse cargo, né, seria equivalente hoje a um cargo de fiscal da Receita Estadual, tá? Pela lei da época, tá, um vereador ele não poderia ao mesmo tempo exercer um cargo ele não poderia ser ao mesmo tempo um funcionário público, né? Então como ele acabou sendo nomeado, ele acabou sendo nomeado para esse cargo, né?
cargo de funcionário público, né? De coletor da Receita Provincial, tá? Então foi obrigatório, né? Teve que ser convocada uma nova eleição para preencher a vaga que era do Francisco Gomes de Oliveira, tá? Então, essa era a lei, né? A legislação eleitoral da época, né? Então, não havia, né? Portanto, não havia a figura do suplente, né? Então, saiu o vereador, uma nova eleição teria que ser convocada e realizada para preencher esse cargo vago, né? Então, essa foi a última curiosidade ainda em relação ao Francisco Gomes de Oliveira, né? Obviamente, tá? Tem um outro fato bem curioso, né? Em relação bom, já estava me esquecendo, já estava me enrolando todo, já estava esquecendo uma última curiosidade, tá? Eu tinha mostrado para vocês, né? Iniciei o vídeo mostrando a foto, né? Da antiga catedral da cidade, tá? Bom, dos primeiros locais de Joinville a receber energia elétrica foi justamente a catedral, né? Isso em 1910, tá? O Francisco Gomes de Oliveira foi uma das pessoas que doaram dinheiro para que fosse possível a instalação de luz elétrica, né, na Igreja Matriz de Joinville, tá? Então essa é uma última curiosidade ainda em relação ao Francisco Gomes de Oliveira, tá? Um outro fato bem curioso, tá? Muito curioso, por sinal, em relação aos imigrantes, né, que vieram por esse navio, né, o navio veleiro Emily, né, em 1854, em relação à nossa amiga, até já irei aqui encontrar o nome dela para vocês, né, a Madeleine Zovarté, tá? A Madeleine Zovarté, perdão pelo meu péssimo francês, tá? Ela era procedente de uma cidade da Suíça, tá? Da Suíça, entre aspas, francesa, né? Ela era procedente de uma cidadezinha chamada Gruyère, né? Essa cidade Gruyère, né? Ela, atualmente, a população dela é de 1.608 habitantes, tá? A título de comparação, tá? O bairro São Marcos, que é um dos bairros, caso não esteja enganado, é o quarto bairro menos populoso de Joinville, tá? O São Marcos, a população do São Marcos é de 3.108 pessoas, tá? Então, o bairro São Marcos sozinho, ele tem praticamente o dobro do tamanho da cidade da onde veio a nossa amiga Madalena, tá? Com certeza, né, isso mais do que absoluta, você já deve ter ouvido falar do famoso queijo suíço, né? O queijo suíço, ele surgiu justamente na cidade de Gruyère, tá? Então, a cidade da onde veio a nossa amiga Madalena é a cidade onde surgiu o famoso queijo suíço, tá? Mas, afinal de contas, o que a nossa amiga... Por que eu estou citando, por que eu estou falando, né? Sobre a nossa amiga Madalena. O que ela fazia da vida? Ela fabricava queijo? Ela vendia queijo suíço? O que ela fazia? Bom, na cidade do qual ela veio, Gruyère, tá? Ela trabalhava como criada num castelo que pertencia a uma família de nobres, tá? Essa família de nobres, tá? Eram os Castelar, tá? Bom, até aí tudo bem, tal. Só que a nossa amiga Madalena, né? Ela, digamos, ela acabou se empolgando demais na sua função, tá? Ela acabou tendo um caso, tá? E acabou engravidando do filho do dono do castelo, tá? Bom, o cara, tá? Como era uma norma na época, tá? Ele acabou reconhecendo e registrando o filho, né? Que era o menino, né? O nome do menino. O menino acabou recebendo o nome de Joseph, tá? Então, o fruto dessa relação, digamos assim, né, que foi o Joseph, né, que foi esse menino, né, ele acabou recebendo o sobrenome do pai, tá? Como era, né, de praxe entre os nobres, né, entre aqueles, digamos, que acabavam se empolgando demais, tá? Além desse cara, né, ele ter registrado o menino no nome registrado, né, o menino com o mesmo sobrenome dele, ele acabou pagando, ele acabou custeando a viagem, a imigração da nossa amiga Madalena, né, com o menino, né? Então, foi justamente por causa dessa, digamos, estripulia, né,
é que a nossa amiga Madalena, né, e o filho dela, né, o Joseph, né, eles acabaram imigrando e vindo, consequentemente, por esse navio, o Emily, tá? Bom, inclusive a próxima gravura, né, que eu irei mostrar a vocês, né, é justamente do passaporte que a nossa amiga Madalena ela apresentou para poder embarcar nesse navio, o Emily, tá? Era isso aqui, tá? Isso aqui, repetindo, isso aqui que eu mostrarei a vocês agora, tá? Foi o passaporte que a nossa amiga Madalena usou para poder viajar, tá? Aqui, ó. Então, esse aqui foi o passaporte da nossa amiga Madalena, tá? Bom, já que a nossa amiga Madalena, né, a dona desse passaporte aqui, né, ela era mãe solteira, então ela deve ter, assim, uma da série coisas que eu já estava me esquecendo, tá? Esse menino, o Joseph, tá? Ele acabou deixando aqui mesmo em Joinville uma descendência até bem considerável, tá? Bom, se esse menino, né, ele acabou se radicando em Joinville, acabou deixando descendência e tudo mais, né? Então ela, né, a nossa amiga Madalena, né, como mãe solteira, ainda mais lá no século XIX, ela deve ter passado um dobrado, né? Ela deve ter sido uma verdadeira heroína. Ela deve ter comido o pão que o diabo amassou, deve ter se sacrificado, né? Deve ter sido uma verdadeira guerreira para criar o menino, né? Para criar o Joseph, né? Só que não, tá? Bom, a nossa amiga Madalena, né? Ela acabou conhecendo e se encantando por um marinheiro, tá? E os dois pombinhos, a marinheira, nosso amigo marinheiro, tá? Eles acabaram fugindo, imigrando para a Argentina, tá? E o menino, Joseph, ele acabou sendo criado, tá? Por uma família de agricultores que viviam na região da Estrada da Ilha, tá? Então, não, na verdade, quem criou Joseph não foi a nossa amiga Madalena, né? Foi essa família de agricultores que viviam na região da Estrada da Ilha, tá? Uma última informação, né, em relação a essa leva, né, que veio em outubro de 1854, né? Só isso, né? O livro aqui é bem pesado, tá? Então não estranhe, tá? Bom, voltando, tá? Por esse navio, né, o Emily, tá? As profissões dessas 219 pessoas, né, que vieram pelo navio, elas variavam muito, né? Tinha celeiro, tinha fabricante de barco, tinha fabricante de charuto, tinha comerciante, tinha arquiteto, tinha de tudo um pouco. Só que um fato, né, que pelo menos chamou a minha atenção, né, foi a do... Só um instante, tá? Só um pouco. Um fato, tá? Que, como eu ia dizendo a vocês, né? Um fato que chamou a minha atenção, tá? Um fato relacionado ao E.E. Hesger, né? O nosso amigo E.E., o popularesão, né? O E.E. Hesger, tá? Ele tinha 29 anos em 1854, tá? E ele era procedente da cidade de Leipzig. Essa cidade de Leipzig, tá? Ela estava localizada no então Reino da Saxônia. O Reino da Saxônia, ele mais tarde, isso de 49 até 90, tá? Ele equivaleu à nada saudosa Alemanha Oriental, tá? Um outro fato aí, um fato bem... uma outra curiosidade, né, bem rápida, tá? É que a seleção de futebol da extinta Alemanha Oriental, ela geralmente mandava seus jogos nessa cidade, Leipzig, tá? Bom, o nosso amigo Hesger, tá? Ele, como eu disse ainda há pouco, né? Ele era procedente do Reino da Saxônia, tinha 29 anos de idade, né? E, afinal de contas, o que esse cara fazia da vida? Qual que era a profissão dele? Ele era padeiro de hóstias. Repetindo, o cara fabricava hóstias, tá? O curioso é que o nosso amigo Hesger, ele não era católico, ele era luterano, tá? Um outro fato bem curioso, tá? Tá? Uma outra profissão bem curiosa, né, que eu acabei encontrando, né, entre esses imigrantes que vieram pelo navio Emily, né, foi a relacionada
ao Julius Keller, tá? O nosso amigo Keller, tá? Ele era procedente de Magdeburg, tá? Essa cidade de Magdeburg é outra cidade que fez parte da Alemanha Oriental, né? Na época, em 1854, a cidade de Magdeburg, ela fazia parte do Reino da Prússia, tá? Um daqueles tantos países que mais tarde formariam a Alemanha, tá? Bom, ele era luterano, tá? Nosso amigo Keller, ele era luterano, tá? E ele tinha 35 anos em 1854, tá? Bom, o nosso amigo Keller, qual que era a profissão do nosso amigo Keller, tá? O nosso amigo Keller, ele era alambiqueiro, ou seja, ele fabricava cachaça, tá? Deixa eu ver se eu estou esquecendo mais alguma coisa. Ah, sim, tá? Achei, tá? Bom, uma das famílias que acabaram imigrando, tá, pelo Emily, tá, foi a família Beck, tá? B-E-C-K-E, tá? O patriarca da família, que era o Christian, ele tinha 27 anos em 1854, tá? Ele acabou imigrando com a Henriette, que era a esposa, que tinha a mesma idade que ele, tá? E esse casal, ele tinha 2 filhos, tá? Que era a Sophie, que tinha 2 anos, e o Theodor, que tinha apenas 6 meses de vida, tá? Mas por que eu estou citando essa família, os Beck, tá? Bom, é que o Christian, né, a profissão dele era de tecelão. Bom, até aí tudo bem, tá? Só que ele era tecelão, né, de damasco, ou seja, aquele tecido bem raro, né, bem luxuoso, né, o tecido de damasco, né? A especialidade do nosso amigo Christian, né? Vamos dizer assim, ele fabricava e produzia roupas de luxo, né? Então essa era a profissão do nosso amigo Christian Beck, né? Ele era tecelão de roupas de luxo, de tecido damasco, tá? Uma última curiosidade, né? Em relação ao... Deixa eu ver se eu encontro aqui, tá? Sim, tá? Bom, entre essas 219 pessoas, tá, que vieram pelo Emily, tá, apenas 8 delas apenas 8 desses 219 imigrantes, tá, eles acabaram viajando na primeira classe, tá? Uma dessas 8 pessoas que viajou na primeira classe, tá, foi o G. Valles, tá? O G. Valles ele era procedente, tá, de Lip Detmold, né? Que é um daqueles países, né, que formariam a Alemanha, né? Bom, o nosso amigo Valles, tá? Então vocês devem imaginar que o cara era arquiteto, né? Que o cara era militar, que o cara era empresário, né? Para ter viajado em primeira classe. Só que não, o cara era jardineiro, tá? Um jardineiro que viajou na primeira classe, tá? Bom, como esse vídeo já está longo pra caramba, já está insuportável, né? E chato, né? Então vou ficando por aqui. Mais uma vez eu agradeço a atenção, né? O carinho de vocês, né? Iniciando mais esse ano que promete muito, que promete ser o ano da virada, né? E... enfim, né? Então, tudo isso que eu trouxe para vocês, né, são as muitas curiosidades relacionadas aos imigrantes, né, que vieram pelo navio Emily, né? Possivelmente o navio que tem mais fatos curiosos, né, entre todos os navios que trouxeram imigrantes para Joinville, né? Mais uma vez, obrigado pela paciência, né, pela enorme paciência de vocês, né? E como sempre, e tradicionalmente, fui!